Meio ambiente. Esse é o tema do Via Legal de hoje. Na última edição da Retrospectiva 2014, vamos recordar histórias que envolvem a preservação da natureza. Vamos tentar entender por que a concessão de licenças ambientais ainda gera tanta polêmica, como a relacionada à ampliação do Porto de São Sebastião, em São Paulo. O objeto de licenciamento implica em uma intervenção muito forte nesse manguezal e é preciso, com base na precaução, verificar se essa é a melhor alternativa. O que se vê é o risco de um colapso na região, seja quanto ao abastecimento de água, seja quanto ao uso e ocupação do solo, seja quanto a demais impactos que podem ser causados tanto no meio natural quanto no meio social. No Rio de Janeiro, os questionamentos envolveram a criação de um complexo industrial que fica em um dos principais municípios do estado. Se não houver aí um entendimento a curto prazo, quem perde, com certeza, é a cidade de São Gonçalo e muito diretamente a população de São Gonçalo, que não vai ter aí o acolhimento de emprego e qualificação para essas famílias. E tem muito mais no Via Legal, que começa agora. Não é de hoje que a economia do país sofre os impactos da falta de uma estrutura portuária adequada. A ampliação da maioria dos portos não acompanha o ritmo de crescimento da demanda. Uma das barreiras para garantir as melhorias necessárias é a falta de licenciamento ambiental. Revejam um exemplo dessa dificuldade na reportagem de Érica Rezende. O Porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, é o segundo maior do estado. Por aqui passam cevada, sulfato de sódio, enxofre e muitos automóveis. O movimento é de 700 mil toneladas de carga por ano. E o governo de São Paulo, responsável pelo porto, quer ampliar ainda mais essa capacidade. O desenvolvimento da ampliação do porto, ele justamente está justificado em cima de atender uma economia, principalmente a economia do Vale do Paraíba e do eixo até Campinas pela Dom Pedro. Grande parte das demandas, das cargas que nós prospectamos para esse projeto de ampliação estão centrados nesse espaço do estado de São Paulo. Em dezembro do ano passado, a Companhia Docas de São Sebastião recebeu do IBAMA licença prévia para as obras que podem dobrar a área do porto. A intenção é passar dos atuais 400 mil metros quadrados para 800 mil. Mas a ampliação preocupa o Ministério Público. Segundo essa procuradora, a medida deve gerar impactos sociais e ambientais. O que se vê é o risco de um colapso na região, seja quanto ao abastecimento de água, seja quanto ao uso e ocupação do solo, seja quanto a demais impactos que podem ser causados tanto no meio natural quanto no meio social. Uma das áreas que podem ser atingidas pela expansão do porto é a Baía do Araçá, uma região de mangue rica em biodiversidade. O local abriga espécies como moluscos, camarões e peixes e ainda serve para o sustento de pescadores da região. Segundo esta pesquisadora, a obra deve prejudicar ainda mais o equilíbrio local. Pode ter o impacto social, o impacto cultural. Você tem os pescadores que praticam sua pesca dentro de um rito, é um ritual cultural tradicional caiçara. Você vai impedir que isso se continue, se perpetue? Isso é um impacto sério. Porque você vai cercear uma série de operações que garantem alimentação para os pescadores. O assunto é polêmico, por isso o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a suspensão das licenças até que todas as dúvidas sobre os impactos do empreendimento sejam esclarecidas. O juiz que analisou o caso acatou o pedido e as obras foram paralisadas. O objeto de licenciamento implica em uma intervenção muito forte nesse manguezal e é preciso, com base na precaução, verificar se essa é a melhor alternativa. Então vamos paralisar, vamos suspender para ver se não tem uma solução menos impactante. Para o juiz, esse é um processo diferente em que as duas partes têm razão. Por isso, antes de dar a sentença, o magistrado realizou uma audiência preliminar de conciliação.
Já passou o tempo, em uma questão com essa complexidade, de ganhar ou perder. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, que é o ponto do desenvolvimento sustentável, que vai permitir uma solução em que todos se contemplam minimamente. Nós esperamos que os estudos de fato sejam complementados a fim de incluir os impactos dos demais empreendimentos da região, a fim de se aguardar a conclusão de uma pesquisa aprofundada que tem sido realizada por cerca de 150 pesquisadores, e só depois dessa complementação dos estudos é que se possa então o IBAMA novamente fazer uma análise a respeito da viabilidade ou não do empreendimento. O presidente da companhia Docas alega que a entidade já investe na preservação ambiental e que há pelo menos 4 anos monitora o canal do Porto e a área dos mangues. Exige um investimento pesado em educação ambiental no entorno do porto e principalmente na comunidade portuária. O nosso objetivo é mudar a cultura do porto. Na esfera jurídica, o próximo passo deve ser a análise de todas as licenças e medidas propostas para a compensação do meio ambiente. O objetivo é conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação do ecossistema. O motivo é nobre, a criação de milhares de postos de trabalho. Mas isso não pode servir de justificativa para que a legislação ambiental seja ignorada. Foi essa a lógica levada em conta pela Justiça Federal no Rio de Janeiro para suspender a implantação de um complexo industrial na cidade de São Gonçalo. A continuidade das obras depende de um estudo dos impactos ambientais e do licenciamento integral do projeto. Quase 8 milhões de metros quadrados. Investimentos que se aproximam de 400 milhões de reais e a criação de 4.000 empregos. Números que impressionam, mas que ainda não se transformaram em realidade. Se não houver aí um entendimento a curto prazo, né, quem perde com certeza é a cidade de São Gonçalo e muito diretamente a população de São Gonçalo, que não vai ter aí o acolhimento de emprego e qualificação para essas famílias. O alerta é do secretário de Meio Ambiente da cidade, que fica na região metropolitana do Rio. Há 2 anos, quando várias empresas se candidataram a ocupar a área às margens da BR-101, a meta era tirar logo o projeto do papel. Na época, o índice de desemprego no município passava de 10%, acima da média nacional, que era 7%. O problema é que o terreno escolhido para receber as indústrias fica ao lado de uma área de proteção ambiental, a APA de Guapimirim. A reserva, administrada pelo Instituto Chico Mendes, foi criada para proteger o único manguezal que sobrou na região. Para muita gente, uma proximidade que exige um cuidado especial na ocupação desse espaço. O Ministério Público Federal entende que, embora sejam várias empresas, trata-se de um empreendimento único, o Complexo Industrial e Empresarial de São Gonçalo, o CIESG, como mostra esta placa. E como o negócio tem potencial para causar graves danos ambientais, o procurador sustenta que o ICMBio deveria ter sido ouvido tanto pela Prefeitura como pelo Instituto Estadual do Ambiente antes da concessão das licenças. Nós sabemos que muitas vezes a atividade econômica quer acelerar, quer empreender, porém se vê com algumas amarras. No caso da questão ambiental, essas amarras poderiam ser ultrapassadas se o Estado, em colaboração com os empresários, pudesse nortear através do licenciamento. Como a Prefeitura e o Estado estavam liberando as licenças sem ouvir o órgão nacional, o procurador levou o caso à Justiça Federal. Isso foi em 2012. Na época, 15 empresas, entre metalúrgicas, transportadoras e fábricas de remédios, já haviam se instalado no terreno. Uma vez reconhecido como complexo industrial, você tem que ter todo um projeto, como você faz, por exemplo, para ocupação urbana em geral. Você tem ocupações urbanas desordenadas quando você não tem um planejamento adequado como situação habitacional. No caso das estruturas de empreendedores industriais, isso é ainda mais grave.
No processo, o Instituto Estadual do Ambiente argumentou que seria inviável fazer o licenciamento integral do complexo industrial, porque seria necessário encontrar um responsável por desenvolver o projeto, inclusive referente às atividades já existentes. No caso da prefeitura, a alegação é de que o plano diretor do município sempre considerou a área reservada para fins industriais, o que justificaria a concessão de licenças individuais. O processo já teve 2 decisões. Tanto a liminar quanto a sentença determinaram a apresentação de licenciamento prévio e integral do empreendimento. Então, primeiro faz o licenciamento até para verificar que riscos existem em relação ao meio ambiente, o que pode ser feito para prevenir até possíveis impactos ambientais sérios. Então, e depois sim a construção. Então, de fato, havia um equívoco ali que precisava ser corrigido, daí a necessidade de primeiro promover o licenciamento e depois a construção. O desembargador também deixou claro que os responsáveis devem submeter os estudos de impacto ambiental ao ICMBio e proibiu a instalação de novas indústrias na área até a correção definitiva das falhas. O município já apresentou um novo recurso, mas fora dos tribunais, o secretário de Meio Ambiente acena com a possibilidade de tentar um acordo para encerrar de vez a disputa judicial. Não há por que se manter uma ação, não há por que se sustentar recursos que vão dificultar o desenvolvimento da cidade e atrapalhar o empreendimento e muito pelo contrário, e também nós não vamos permitir, maiores impactos. O procurador traça um paralelo entre o que pode acontecer em São Gonçalo com a escassez de água registrada em São Paulo. Por aqui, o temor é que a falta de planejamento na instalação do complexo possa provocar prejuízos irreversíveis ao meio ambiente. Principalmente porque nós estamos tratando ali de bens que são próximos a reservatórios aquíferos e são essenciais para a estrutura da Baía da Guanabara. Então, essas influências devem ser minimizadas para que não tenhamos consequências equivocadas no futuro. No próximo bloco, a gente fala de lixo. Tem muita prefeitura enfrentando problemas para cumprir a lei que exige o fim dos lixões. Tem ainda uma decisão que promete mudar a paisagem dessa praia no sul do país. Eu volto em instantes.